Fala, galera, mais um papo descontraído na área. Ed na área, ó, me segue lá nas redes sociais, ed.amaral, com 2 L's no final. Também segue nós lá do Papo Descontraído Oficial no Instagram. Você que tem assistido aí, galera, se inscreve, compartilha, comenta, porque hoje a gente tá com cara top. Fala aí, mano. Hoje nós tá com cara top, hein, galera? Boa tarde, pessoal. Boa noite, boa tarde, né? Boa manhã para todos que estão aí online, tá? Segue lá o Papo Descontraído, se inscreve no canal, né? Compartilha essa live que tá demais. Hoje nós tá com um cara fantástico, Ed. A gente tá na semana de carnaval, a gente podia trazer menos do que um cara que vai falar sobre o carnaval, né? Sabe o que é o carnaval, né? O que significa, né? Exatamente. O carnaval, né? Mas antes de nós apresentarmos eles, nós vamos falar dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, e já a gente já chama ele, já agradeço ele. Então você que curte um esporte aí, você que torce para um time do seu coração aí, ainda quer ganhar um dinheirinho extra. Eu quero, hein, cara? Eu quero ganhar uma graninha. Nós vamos deixar aqui em cima um QR Code. Você vai abrir o seu celular, a câmera do seu celular, vai apontar para esse QR Code. Galera, é rapidinho, super rápido. Você vai lá, faz o seu cadastro, você já pode fazer a sua aposta. Ainda assistir o jogo do seu time, o esporte top, e ainda ganhar uma graninha. Tem coisa melhor do que isso? Pô, aí é show de bola. Não é melhor? Não é muito bom? Então, galera, vai estar aí. Embaixo aqui também vai estar o GC para você entrar em contato com eles também. Toda informação sobre eles. Nós vamos deixar o link aqui embaixo. Não é não, mano? Superbets? Superbets. Superbets. Então, tá aí, ó. Todo o contato deles, QR Code. Chama eles aí. E fala que você viu aqui no Papo Descontraído, que vai ter alguma coisa especial para você lá. E para você que também quer ter a sua vida financeira, uma educação financeira melhor, né? Você quer investir o seu dinheiro, também nós vamos deixar o outro QR Code aqui, que é da LTW. Galera, eles além de você poder investir, eles ainda podem te fazer você ter uma educação financeira melhor. Tem coisa melhor que isso, não, eles têm o que eles têm É um planejador de objetivos, né? Quase totalmente gratuito, né? Exatamente. Né? Então você vai entrar lá, vai ver que foi pelo Papo Descontraído, falar que você já tem um consultor e colocar o ID 104. Galera, eu tenho certeza que todos os seus sonhos e objetivos para 2022... E para começar a investir não precisa de muito, né, Ed? Não precisa de muito. Apenas com R$10, galera, você já consegue investir, tá? Já consegue, né, entrar nesse mercado, né, financeiro com investimentos, né? Que é sempre bom, né? Quem guarda tem, né? Quem não guarda não tem, né? Não só isso, mas de repente você tá aí no meio de dívida, alguns problemas, eles vão ajudar vocês a sair dessa dívida, não é não? Exatamente. E contabilidade, mano, Rick? Você tem contador? Você tem contador? Contador é importante? É importante, contador? Muito, precisa ter. Tem que importante, ter, né? Organização, né? Financeira, né? Não tem como. Né? Para você que tá precisando de uma contabilidade, cara, que tá com um problema com a sua empresa, que está inapta, CNPJ inativo, procura o pessoal da Vanessa, JRV Contábil, tá? Exatamente. Lá eles fazem toda a parte tributária, a parte fiscal, tá? Os caras são nota 10. Inclusive, eles são contador do Papo Descontraído, né? Exatamente, ela é contador aqui do Papo Descontraído. Fala aí. Procura a Vanessa lá. Vai ter uma promoçãozinha? Vai ter uma promoçãozinha lá, cara. A Vanessa passou pra gente. Quem não tem empresa aberta, a primeira abertura totalmente gratuita, Ed. O primeiro que ligar lá no JRV Contábil vai ganhar a abertura da sua empresa. Não, mas vamos fazer diferente. Primeiro não, dá pra 2. Os 2 primeiros, pode ser? Será que eles conseguem? Os 2 primeiros. Vamos fazer, ó, só pra quem tá assistindo o Papo Descontraído, nós vamos pedir pra eles os 2 primeiros. Os 2 primeiros que ligar no JRV Contábil vai estar ganhando a abertura da empresa, tá? Então tá aí o contato deles, liga, fala que você ouviu aqui no Papo Descontraído, que ele vai fazer isso pra você. Não é verdade? Fechou. E quando você tem festa lá com o seu pessoal, como é aquele salgado bom, não tem? Não tem momento de salgado bom? É de lei. Então a Gata Delícia, galera, também tá o contato deles aí embaixo. Galera, chama que eles têm o melhor pra vocês. Pra sua confraternização, né? Exatamente. Maravilha, né? Então vamos lá hoje apresentar. Presidente, primeiramente quero te agradecer. Obrigado pela honra de você estar aqui. E se apresenta um pouco aí pra nós, quem é o presidente... Conta um pouquinho para nós aí. Primeiro eu que agradeço, Ed Amaral, Mano Rick. Obrigado a toda a sua produção, entrar em contato, fazer esse convite para nós irmos aqui falar um pouquinho da nossa existência, né? Eu, Alexandre Magno Nenê, presidente da União das Escolas de Samba Paulistanas. Somos o responsável pelo Carnaval da cidade de São Paulo, e com uma batalha aí esses 2 últimos anos por conta da pandemia. Mas chegando aí, Carnaval para abril, vamos aí estrear logo as nossas avenidas aí. Legal. Alexandre Nenê.
Tem algum parentesco com o senhor Nenê da Vila Matilde? Muita gente pensa isso, mas não tenho, não. Somos de famílias muito próximas, muito ligadas, mas não, o Nenê é por uma questão mesmo de geração, era o menorzinho, era o Nenê da casa. E ficou. E acabou ficando. Acabou ficando. Eu até tanto de ter que explicar que não tem, agora o pessoal me pergunta, eu falo que tem, tá tudo certo. Fala que tem, tá certo. Até porque eu sou Nenê mesmo de Vila Matilde, então... Ô, Nenê, deixa eu te perguntar, como que surgiu essa paixão pelo carnaval? Desde criança mesmo? Como que foi? Você foi se identificando com o carnaval e falou, poxa, eu vou trabalhar com carnaval. Sim. É um ambiente familiar. Lá em casa o pessoal é carnavalesco, uma família oriunda da própria Nenê de Vila Matilde. Então, a minha mãe era costureira, modelista, fazia fantasia, fazia fantasia para alas, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, enfim. E minha tia também de Léa dos Santos, que inclusive foi 12 anos presidente da UESP, tinha uma ligação muito estreita com o presidente da Nenê, o Betinho, filho do senhor Nenê de Vila Matilde, falecido presidente Betinho. Então, isso tudo acabou nos envolvendo muito com o carnaval. E desde cedo, desde criança, a gente tem essa ligação muito forte. Que legal. E para quem está em casa aí, quem não sabe o que é o UESP, ô Nenê, o que significa o UESP? Qual que é o sentido da UESP dentro do carnaval? Tem como você dar uma destrinchadinha? É bom porque as pessoas sempre confundem, porque na organização das escolas de samba de São Paulo, existe a UESP, que é a União das Escolas de Samba Paulistanas, que nós fazemos toda a gestão do carnaval de base, e existe a Liga Independente das Escolas de Samba. Para vocês terem uma ideia, a Liga ela concentra na sua gestão os grupos, o grupo especial, o Acesso 1, Acesso 2, que são os maiores grupos, e a UESP cuida de toda a base, que são os carnavais que acontecem nos bairros, como se fosse uma comparação com o futebol. Eu gosto sempre de fazer essa comparação. Os blocos. Alguns blocos, não todos os blocos de fantasia que tem o concurso. Aí é a UESP que organiza esse concurso também. Legal. Então, eu gosto de fazer essa comparação com o futebol para as pessoas entenderem, como se fosse a Série A, a Série B, a Série C, a Série D do futebol. E a Liga fica lá com a Série A, com a Série B, e a UESP vem com todo o restante da base. É importante sempre falar isso, porque as pessoas confundem a Liga com a UESP, né? Legal. A Liga, então, seria um braço da UESP, pode-se dizer. Como a UESP, ela veio primeiro, depois a Liga... Isso. A UESP nasceu primeiro, até a UESP é conhecida como a matriz do samba, né? E aí o grupo especial, na época, que era o antigo Grupo 1, eles acabaram fundando a Liga por algumas divergências que teve de pensamentos, de ideologia e também por uma questão de organização do carnaval. Aí eles saíram da UESP e fundaram a Liga das Escolas Independente da Escola de Samba de São Paulo. No entanto, o concurso ele é um concurso único, porque para você conseguir chegar lá no especial, você tem que passar pela UESP. E isso quer dizer o quê? Que todas as escolas que estão lá na Liga, elas passaram pela UESP. A UESP é um nascedouro, a UESP é mais ou menos é uma entidade mãe, porque ela cuida da criança até a criança ir para a faculdade e depois vai embora para a Liga da Escola de Samba. Que legal, pô, que bacana. E entre a Liga e a UESP, rola algum tipo de rivalidade ou isso aí não existe? Dentro do carnaval, ou tem sim rivalidade? Sempre teve. Hoje nós estamos com uma ótima relação com a Liga. Também não adianta a gente aqui ficar inventando mentira, porque não é bacana, né? Sempre rolou uma rivalidade, sim, até por conta de uma considerada o primo rico, outra considerada o primo pobre. Então tem essas divergências, mas hoje na gestão que eu estou aí há 5 anos na frente da UESP, estou muito próximo hoje do novo presidente da Liga, né, que é o Sidney Corriolo. E aí a gente está tentando amenizar esse tipo de choque, que não é bacana para o carnaval. Legal. Então estamos muito próximos, fazendo eventos juntos, fazendo atividades, embates políticos juntos. Então isso é muito bacana, essa proximidade entre Liga e UESP. E nessa... deles saírem, houve uma briga? Ou para que tivesse essa divisão, né? Porque começou o UESP e depois surgiu a Liga. Houve uma briga ou alguém que queria alguma coisa maior, algum pensamento diferente? Não foi fácil na época. O próprio grupo especial, o único que não se rebelou, vamos dizer assim, foi o próprio São Nenê de Vila Matilde, que não queria deixar o UESP. Mas todos os outros presidentes da época do grupo especial foram. Não foi tranquilo essa ruptura. Foi meio que uma
um ato de resistência, de falar, não, nós vamos ter que ser independente, até porque o grupo especial almejava algumas coisas que os outros grupos da UESP estavam longe, por exemplo, como a questão de transmissão de televisão, aí envolve grana, envolve algumas situações, então tudo isso acabou acontecendo para impulsionar essa decisão de alguns presidentes irem para fundarem a Liga das Escolas de Samba. Então, e aí, isso a partir de 86, nasceu a Liga das Escolas de Samba. Mais assim, como nós participamos do mesmo concurso, então não tem também como, por mais que às vezes tem alguns entraves, algumas brigas, mas temos que estar aí sempre sentando para dialogar, para ver o melhor do carnaval como um todo, né? Que o carnaval, no geral, ele é maior do que a Liga e da própria UESP. Maior que tudo, né? Exato. Nenê, qual foi a sua trajetória, cara, até você chegar no cargo que você se encontra hoje? Como que você começou para hoje você se tornar presidente da UESP? Foi uma passagem interessante, porque, como eu disse, a minha tia Ediléia dos Santos, ex-presidente da UESP, ex-presidente não existe, né? Presidente da UESP, ela no Carnaval de 93, ela precisava o pessoal na equipe, eu era ainda menor. Eu falei, pô, minha mãe falou, leva o Nenê para trabalhar com vocês lá. E tinha a equipe Legal. de coordenação, Bacana. a equipe de produção. E eu fui lá para ser cronometrista dos desfiles. Cronometrista, obviamente, é aquele que vai ficar olhando para o relógio para ver se a escola não estourou o seu tempo do desfile, né? Aí, com isso, meu primeiro ano, aí a gente, no outro ano, já foi escalado novamente, começamos a fazer esses freelances na coordenação de carnaval. E ganhava um jabazinho. Sim, isso é importante, até para não ficar dependendo de favor das pessoas. Aí você tem que pagar assim para ter uma ligação, uma responsabilidade das pessoas, que o carnaval é muito grande. E aí acabei indo coordenador de carnaval 3, coordenador 2, coordenador 1, passei para a equipe de produção, coordenação geral dos bairros, aí fui, convite do presidente Castilho Ricardo Campos, me levou para ser diretor de carnaval. E aí, numa das reuniões lá, ele falou, eu tenho já que a UESP é uma entidade, uma associação que todo ano passa, de 4 em 4 anos, passa por eleição. E aí, quando ele teve o processo de reeleição dele, que ela ele é uma ONG? Ela é uma ONG? Ela é uma associação. É uma associação. Nós estamos pensando em transformar em OCIP, mas ainda é uma associação. Então, ele presidente, ainda quando ele acabou de assumir o cargo que ele foi reeleito, ele falou, eu já tenho o sucessor da UESP, numa reunião de diretoria, ele falou, meu próximo presidente da UESP vai ser o Nenê. E jogou para mim na mesa, nem perguntou se eu queria ou não, me jogou lá e aí eu acabei... Já tinha uma confiança em você, já no seu tinha uma trabalho, confiança, né? era algo meio que natural, né, o sucessor. Sim, então, assim... Porque tem a ata, né, tem o presidente, vice-presidente, tem tem todo tudo um corpo certinho, diretivo, né? Tem tudo votação, né? Não só o UESP, sim. todas as outras escolas, elas são organização, elas são uma associação? Todas as escolas são de samba. associações no formato de grêmios recreativos, né? São aí que tem que ter estatuto, tem que ter estatuto, ata de eleição, tem que ter estatuto de fundação, enfim, tudo como uma agremiação necessita para poder ser um ente jurídico, mais um ente de comunidade. Eu não posso ter uma associação que é minha, né? Legal. Então, por isso que passa por todo esse processo. Votação. Isso. Que legal, né, Ed? Você representa alguma agremiação? Eu estou aqui olhando porque eu anotei umas coisinhas aqui para perguntar. Show de bola. E para você participar disso, você precisa estar em alguma escola de samba? Você precisa estar inserido em alguma coisa? Eu preciso ser indicado por alguma das filiadas. Certo. Então, essa última eleição eu fui indicado pelo Bloco Carnavalesco Vovó Bolão, Bloco de Fantasia. E na minha primeira eleição eu fui indicado pela Escola de Samba União Imperial. E aí, para poder participar, é uma indicação, uma carta de próprio punho, redigida, assinada pelo presidente, indicando quem que ela quer que disputa o pleito. Né? Legal. Mas não preciso, teoricamente, ser um presidente de uma escola de samba. Já na Liga das Escolas de Samba, sim. Você precisa ser presidente de uma das escolas de samba afiliadas da Liga. Na UESP, não. Sim. Na UESP você tem uma indicação. Por quê? Porque assim te dá a condição de você ter, talvez, alguém com perfil de administração
para tocar a entidade. Então, às vezes, o presidente, obviamente, que ele vai administrar a sua escola de samba, mas muitas vezes ele tem o pensamento apenas voltado para as questões do samba e as questões de gestão acaba ficando um pouco de lado. Então, fui indicado por essas duas agremiações, estou aí fazendo esse trabalho. Legal aí. que tem essa preocupação, né? Em questão da parte administrativa e a questão relacionada à música, ao samba, ao desfile, né? Porque muitas pessoas falam, pô, o carnaval tem que ser profissional, o carnaval ele precisa ser empresa e tudo mais, mas você tem que saber equilibrar essas duas partes. Obviamente, o carnaval é uma questão cultural, mas até a página 2, porque aí ele se transforma num produto. Então, nós temos que saber equilibrar essas duas coisas. E por isso que, às vezes, você precisa ter um gestor ou não só um sambista na frente de uma entidade como essa. Muitas escolas perderam porque não tinha um gestor, né? Exato. Não tinha um gestor, né? Exato. Os caras eram muito bons no que fazia, né? Mas acabou se perdendo. Um exemplo muito claro que eu vejo. Eu sou nenê, né? Mas eu vejo uma escola que ela se perdeu. Tá com porque problema. Não tem um cara lá que gerencia, um gestor de ponta, que consegue... A escola ela tem nome, tem toda uma história, né, por trás. Sim. Mas hoje, em parte administrativa, acho que é uma escola que se perdeu também aí no carnaval. E tem outros, não só ela, mas nomes aí, outras situações. Inclusive, a UESP, nós somos muito acusados por dizer também que nós matamos escola de samba. Vou explicar o que quer dizer isso. Porque assim como tem a UESP, ela faz a entidade mãe que manda a escola para a liga, porque ela faz a escola crescer e ir embora para outra a instituição para chegar no seu maior grupo, o caminho contrário também, a recíproca é verdadeira. Então, eles também voltam de lá e vêm vindo, e dependendo de como tiver a sua organização, sim, ele vai chegando no último grupo, no caminho inverso, e se chegar no último grupo, ela pode ser eliminada. É triste então, isso aí. Muito triste, muito triste. Né, para uma escola de samba, porque a comunidade, elas abraçam, né, o carnaval, sim, né? Sim, e às vezes por conta da pessoa que está administrando, se você não souber, o seu planejamento não for compatível à ideia de hoje do que o samba tem, do que o samba se transformou, ela tende talvez a enrolar o pavilhão, que a gente acaba falando que é enrolar o pavilhão, né? Porque aí ela cai no último grupo, do último grupo ela passa a ser eliminada, e aí ela pode até prestar atividade aí fora, mas no concurso ela não participa mais. E aí só que em São Paulo, no Rio, assim como outras praças grandes do carnaval, para que você vai ter uma escola de samba se você não está no concurso, se você não está disputando no concurso? Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Sim, exatamente isso. Então, a ESP ela vai desses dois extremos, assim como ela é o nascedor para grandes entidades carnavalescas, ela também acaba, a entidade, se ela não tiver uma boa gestão, pode enrolar o pavilhão com a gente. Mas estamos lá para tentar com que isso não aconteça, né? Sim. Porque nós também, além de a mãe, quando a gente está com um problema, por exemplo, você separou, você volta para casa da mãe, né? Porque aí a mãe vai, não, aqui meu filho, o caminho é esse, você fez errado. Então, essa é mais ou menos a nossa função lá dentro da UESP, de tentar novamente colocar nos trilhos, como aconteceu com grandes escolas aí que estão no grupo especial novamente. Aconteceu a escola recentemente bicampeã do carnaval, Acadêmicos do Tatuapé. Um período voltou para trás, parou na UESP, e aí novamente tomou impulso, foi para o grupo especial, foi campeão do carnaval, hoje toda vez disputa título. Colorado do Brás, Barrocas da Zona Sul. Passou por esse processo de ter um pouco de problema administrativo, mas depois, dentro da UESP, a gente conseguiu fazer com que... Nem vamos dizer que foi um regresso, né? Sim. É aquela coisa, ele veio para se reestruturar e foi embora novamente, né? Às vezes precisa dar um passo para trás para dar 10 para frente. Que legal, bacana. Tá, quando e como surgiu a UESP? A UESP, ela surgiu em 1973, existia a Federação das Escolas de Samba que organizava o carnaval. Mas quando o prefeito Faria Lima, na época, ele institucionalizou o carnaval através da verba pública, aí eles criaram a UESP. Mas eram os membros da federação, criou a UESP
para a UESP ser um gestor, ser um elo de ligação entre o poder público e as agremiações carnavalescas, porque esse dinheiro também precisava ser organizado, porque nós estamos falando de dinheiro público, tem que ter prestação de conta, tem que ter um destino totalmente responsável pelo dinheiro. Então, surgiu assim a UESP para fazer essa interface entre o sambista e o poder público, e também organizar o desfile no sentido... porque a Prefeitura da cidade de São Paulo, assim como as outras, ela contrata o carnaval, contrata o show das escolas de samba. Porém, quando ela contrata esse show já vem com o concurso. Então, alguém precisa organizar esse concurso, e não é a Prefeitura que organiza. Aí é a Liga, a UESP, a Liesa do Rio de Janeiro, enfim, todas as entidades aí espalhadas pelo Brasil afora funcionam dessa maneira. Ô, Nenete, fazer uma pergunta para você. Você falou em relação à organização, né? Em relação aos recursos que a prefeitura ela passa para as escolas de samba, tanto para a UF ou para a Liga, não sei como que funciona essa estrutura, né? A Lei Rouanet, ela influencia de alguma forma ou não tem recurso nenhum dessa lei? Ou vocês são beneficiados pela lei também? Tem tanto a Lei Rouanet, como existe algum PROAC, tem PROAC específico para o carnaval, mas as entidades carnavalescas pouco se aproveitam disso. Aí vai também a questão da organização, porque às vezes parece que no Brasil algumas ferramentas governamentais elas são feitas para uma certa fatia da sociedade, né? E aí a Lei Rouanet é uma delas. É tanta burocracia para se chegar nela, e quando consegue chegar, você ainda precisa procurar uma empresa que vai conseguir aportar os recursos para poder fazer a instituição do imposto de renda. Enfim, é tanta burocracia que dificilmente as escolas de samba conseguem esse caminho. Entendi. Ou então tem que contratar alguém profissional desse sentido para que consiga estabelecer uma conexão. E aí esse profissional, às vezes, acaba encontrando uma dificuldade de mercado, porque bate na porta do empresário e o empresariado ainda olha o carnaval com um olhar muito preconceituoso, vê ainda o carnaval como sendo ainda marginalizado, enfim, é muito complicado. Igual o samba era antigamente, né? Exato, Até um tempo atrás, né? Exato, não muito tempo atrás era marginalizado. Exato. Né? Hoje eu não posso também ser leviano e não apontar que também teve um crescimento em relação a isso. Obviamente, tem escolas de samba aí, tem parcerias consolidadas com um meio empresarial, então isso também teve um avanço. Mas muitos deles não é através de Lei Rouanet. Eu mesmo já fui procurar empresário, que o empresário falou para mim, não, Lei Rouanet nem converso, que isso aí é muita burocracia, vamos atrás do incentivo direto. Tem que ter, assim, tem que ter influência, né? Se você também não tiver influência, não consegue. Se for pela lei, pelo critério, não. Como se diz, pelo direito, não consegue. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos discutindo um tempo atrás, na FENASAMBA. A FENASAMBA é a Federação Nacional das Escolas de Samba, que a UESP que é filiada. Nós estávamos discutindo essas leis emergenciais que foram apresentadas para o setor da cultura, e aí envolve as escolas de samba, justamente discutindo com o deputado que criaram essas leis, justamente por conta dessa complexidade de se chegar até ela. Pô, a escola de samba, por mais que ela precise se tornar uma empresa, mas ela ainda é um evento popular feito por pessoas populares. Sim. Então, não são... hoje, eu, na frente da UESP, estou me preparando mais, estou cada vez buscando ensinamento, mas por conta que me encontro na cabeça da gestão, mas se pegar muita gente do carnaval, ainda não. É o mesmo cara que está lá tocando surdo, é o cara que está fazendo a contabilidade da escola de samba. Então, tem essa dificuldade de entendimento sobre todo o processo burocrático. Então, é muito difícil chegar numa lei de incentivo, é muito difícil. Falta abraço. Falta abraço. Falta. Esses tentáculos, às vezes, o nosso é mais curto, né? Diferentemente de alguns segmentos que já estão preparados para correr atrás disso, porque muitas vezes o governo também ele faz algum desses projetos específico para aquela área. O carnaval ainda não tem isso.
É o que você falou, né? Porque a maioria das escolas ou a comunidade já vem da renda baixa, né? O Sim. cara ele não tem aquela instrução Sim. e aquela estrutura para poder Sim. saber lidar com a situação, Sim. né? Geralmente a escola é formada pela comunidade, né? Exato. Ou você falou, os gestores é o Sim. pessoal da comunidade. É o pessoal da comunidade. Não teve aquele preparo. Não, Não tem um que- advogado, não tem um contador, não tem um cara que manja de finanças. E até até- tem, mas o que tem trabalha na empresa privada. E até porque, assim, esse conceito de comunidade, às vezes está lá, pô, na comunidade tem um contador, na comunidade tem um advogado, na comunidade tem um gestor empresarial. Só que, assim, o cara dispõe do tempo dele o que ele pode. Exato. E aí fica muito difícil você emplacar uma gestão profissional, sendo que você tem a maioria das suas pessoas empregando um período mínimo de atividade dentro da escola de samba. Aí E muito está ali por favor, né? É isso. Para poder ajudar, para é somar. isso, Daí é o cara isso. fala, não recebo, o cara não vai te dar Aí o você não- 100%. Você não pode cobrar. Não pode cobrar, Não vai lá pode o quê? cobrar. É Do cara. complicado. Mas as entidades também estão hoje gastando muito dos seus investimentos, dos repasses da prefeitura, na questão de recursos humanos. Por isso que o carnaval está cada vez mais inflacionado também, porque em vez de estar preocupado em fazer investimentos na parte artística, está investindo em recursos humanos para tratar desses assuntos. Entendi. Você como sobrinho do ex-presidente, né? Isso daí influenciou muito, cara? Os caras chegou piadinhas, só tá ali porque é sobrinho do ex, rola esse lance? Bastante. Muitos presidentes, uma época, me chamavam de sobrinho. Ô sobrinho, porque sabia que eu era sobrinho da Leia. Mas, assim, ao mesmo tempo também me ajudou, porque a Leia, ela foi, sem dúvida nenhuma, e os outros presidentes podem confirmar, que foi a melhor presidente que teve dentro da UESP. Ela ficou. O maior mandato que teve dentro da UESP foi a Leia. E ela só saiu porque ela quis, porque ela iria para um quarto mandato. Mas ela saiu, porque já estava estafada, de saco cheio, aquela coisa. Ela só saiu. Então isso também ajuda, porque E as eleições ocorrem 4 anos, né? são quadriênio. E aí ela acaba também ajudando. E a certo momento também me coloca na parede, Sim. porque vem a comparação. Pô, mas a sua tia era assim, a sua tia era assado. Então, isso também, para mim, é algo que, no momento A, me ajuda, no momento B, eu tenho que correr atrás para poder... meio que você tem um legado e precisa ser esse legado, você precisa tratar ele de uma forma... E sair da sombra, né? Isso, porque muitos vão ver você como uma sombra ali, né? Sim, O cara sim, tá sim. ali, ele vai Só ver tá o lá menino. porque Deixar o seu que é o legado sobrinho, também. precisa deixar o legado. Exatamente. Só tá lá porque é o sobrinho e tal. Mas por outro lado, é bacana porque a gente, os ensinamentos, né, que a gente carrega, isso tem que, no dia a dia. A gente, às vezes, quando tá com problema lá, eu vou até a Leia. Vou lá, te pergunto falo, ó, agora, ela te dá uma força ainda. Sim, Tá. sim, puxa a orelha, xinga pra caramba, né? Ela é muito. tia, né? Deixa de ser tia, Porque ao mesmo tempo, né? Presidente é tia, então ela xinga dos Exato. dois jeitos, né? Exato. Aí, às vezes, barato. quando a gente não sabe pra onde caminho seguir, a gente vai lá bater na porta. Fala, ó, tá acontecendo isso. Por que você não fez isso? Você não fez isso, você não fez aquilo. Então, isso é muito bacana. E qual a diferença da UESP, da Liga São Paulo e da FESEC? Tá. A FESEC ela é uma instituição paulista. A FESEC ela olha para o Carnaval de São Paulo, do estado de São Paulo. Já criando condições, inclusive, de projetos do estado, ela leva cursos de jurado para o estado todo, enfim, é uma entidade que aos seus domínios é o estado de São Paulo todo. A Liga e a UESP não, elas são uma associação paulistana, apenas na capital. As suas atuações são apenas na capital. Como o Carnaval da capital de São Paulo é muito forte, então ela consegue ter essas duas entidades dentro do Carnaval de São Paulo. Que inclusive se discute demais essa questão do Carnaval de São Paulo, porque ele não é metropolitano igual no Rio de Janeiro, que atravessa as fronteiras da capital, Rio de Janeiro. Tem cidade, escola de samba
a Baixada Fluminense, a Beija-Flor, que é de Nilópolis, enfim, ela tem fora da capital. E aí essa discussão estoura dentro da UESP, porque a UESP é o nascedor. Inclusive tem muitas entidades aqui da região do ABC que querem entrar no Carnaval de São Paulo, mas para entrar precisa entrar através da UESP. Então a gente acaba... Tem essa possibilidade. Ainda não, estamos discutindo, por conta do estatuto da UESP. Ela é uma entidade paulistana, que ela precisa atender apenas as demandas da capital da cidade paulistana. Certo. Mas estamos discutindo que a pressão está grande, até por conta do cancelamento do carnaval do Cinturão da região de São Paulo. O ABC sempre teve um carnaval fortíssimo. 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 É isso mesmo. Fortíssimo. Exatamente. E aí é também uma manobra política covarde que está acontecendo, sobretudo das explicações que os prefeitos estão fazendo para poder cancelar o carnaval, né? Então, assim, o ABC não pode estar sem carnaval. Por isso que a UESP hoje conversa para saber um modo de ajudar, para retomar essas atividades, não só o ABC, Guarulhos, a região de Mogi das Cruzes, sempre todas as cidades do seu entorno sempre teve carnaval. A região de Jundiaí, hoje é só Jundiaí que tem carnaval, mas Carapicuíba sempre teve carnaval, Barueri sempre teve carnaval. É isso que a UESP volta a discutir. Essa questão de o carnaval ser ou não metropolitano, mas também uma discussão bastante complexa, porque envolve também a Liga da Escola de Samba, porque, por exemplo, uma das grandes perguntas que as pessoas fazem. Pô, se um carnaval... Vamos pegar aqui a cidade de Santo André. Uma escola de samba de Santo André, com a força, o poderio econômico de Santo André, se fizer um aporte financeiro apenas de uma escola de samba, como que vai ser isso? Como que ela chega para disputar lá com as outras? Exatamente. De repente, uma cidade do tamanho de Santo André, com apenas uma escola de samba, ela pode ter um aporte financeiro 3, 4 vezes maior que uma escola de samba tem lá do grupo especial. E aí seria um concurso desnivelado, né? Então, essa é uma das preocupações. Entendi. Mas, falando agora, defendendo, por que o Rio de Janeiro consegue? E não existe isso. A Beija-Flor é tão forte como é a Mangueira, como é a Portela, que são da capital do Rio de Janeiro. Então, não teve esse desnível, né, de financiamento, por exemplo, de uma cidade como Nilópolis em cima da Beija-Flor. Então é isso que se discute bastante. Ó, tem uma perguntinha aqui bacana aqui, ó. Fiz a lição de casa. Ó, como a UESP se mantém financeiramente e como são distribuídos os recursos para cada escola? E quais são os valores da verba para cada grupo? Ótimo. A UESP se mantém, é uma entidade sem fins lucrativos, a UESP, ela se mantém do 7,5% do repasse do carnaval. O que quer dizer isso? A prefeitura, quando ela repassa os valores para cada grupo, a UESP tem 7,5% disso. Então, ela desconta 7,5% de cada escola de samba e bloco carnavais de fantasia. Ou seja, o grupo especial de bairros, que é o nosso maior grupo, hoje ele recebe em torno de 98 mil. Certo. Então, nós recebemos 7,5% de cada escola de samba. Aí tem os blocos especiais, que recebem em torno de 92 mil. Aí tem o grupo abaixo, o SESI Bairros 1, recebe em torno de 66 mil. Depois o SESI Bairros 2 recebe em torno de 18 mil reais. E aí essa é mais ou menos a base. Até do especial vocês recebem também? Não. Aí a Liga que recebe do Liga especial. Então isso aí deu uma treta grande, então, hein? Desmanchou, onde coloca... Exatamente. Ouro comeu. E a diferença é porque na Liga ela consegue estar na televisão, medialmente. E o recurso, o recurso acaba... maior, não, mas por isso. Por conta disso, por ser o maior grupo, aí tem o aporte financeiro da Escola de Samba da Liga, ela não vem só da prefeitura. Por exemplo, a televisão paga uma bala grande também. Igual ele mencionou, é exatamente igual ao futebol. Sim. Série A, Série B, Série C. Sim, e a Série A recebe lá a sua cota da CBF, mas recebe uma cota da Globo também, que é isso. Essa é a grande diferença de um grupo para outro, né? Porque a televisão vai lá e faz o seu investimento que eu não vejo que é errado.
Sim. Mas obviamente vocês foram pioneiros, né? Vocês eram primeiro, né? Não, obviamente, o que eu vejo que é errado, não, eu acho que o grupo especial ainda está em defasagem sobre os valores que é aportado lá em cima, pela prefeitura e pela Globo também. Só que também essa diferença não pode ser gigantesca como que é, até chegar cada grupo, na minha matemática, na minha humilde matemática, devia ser metade do outro. Até porque quando você vai, as exigências são praticamente a metade. Digo exigências assim, a quantidade de componentes, as fantasias que você tem que levar, a quantidade de alegoria. Sim. Então, cada grupo sempre é a metade do outro. Então, numa matemática simples, numa relação fecha. per capita, a conta não fecha. Então, quando você vai, se fosse pela metade, hoje o menor grupo da UESP tinha que estar recebendo talvez 120 mil reais. E ele recebe 18 mil reais. Não pode, né? Então essa matemática não fecha. Sacanagem. Mas assim, quando se toca nesse assunto, é muito delicado porque você dá a impressão que você está reclamando do outro que está ganhando, né? Exato. E não é essa a intenção, muito pelo contrário. Não eles também chegaram lá por mérito, tiveram mérito. E hoje o espetáculo que eles levam para a avenida é um espetáculo grandioso que necessita de grandes investimentos. Os grupos especiais de São Paulo, do Rio de Janeiro, são grandes investimentos, espetáculos maravilhosos, espetáculos assim de deixar as pessoas de boca aberta. Então ele precisa desse investimento. Só que quem está aqui também quer fazer espetáculos grandiosos, entendeu? Também tem condição de fazer espetáculos grandiosos. Obviamente, a proporção, cada um no seu quadrado, mas tem condição de fazer espetáculos melhores. Falta recurso. Falta recurso. Na verdade, falta recurso. Sim, falta os investimentos, exato. E quem pode concorrer à diretoria da UESP? E quem pode concorrer à corte do Carnaval de São Paulo e às honrarias que são dadas, né, pela UESP? Sim. Não, como eu falei, para concorrer à diretoria da UESP, ela pode ser indicada porque é escola de samba, uma escola de samba que achar que alguém tem condição, aí talvez alguém que é da linha da administração, ou alguém que é visionário, que entende que o carnaval precisa mudar, ele pode concorrer através de uma carta de indicação. Mas o que é um processo político também. E o processo político ele passa por uma série de viés. Por exemplo, se você também não adianta você só concorrer se você não tiver os votos. Então você tem que conhecer como funciona o sistema, você tem que conhecer os presidentes, porque é eles que vão te dar o voto. Porque não adianta eu trazer alguém que não faz parte do meio, que não conhece o meio, simplesmente vai lá de paraquedas e Mesma coisa. Eu vou me candidatar a vereador. Exato. Não é Você assim. precisa ter uma estrutura, precisa ter um plano de político para você poder concorrer, para um plano de gestão, enfim. Certo. Então fica mais difícil por conta disso, né? E aí você é como também se concorrer num clube de futebol. É política, né? É política, hoje em dia não tem tudo jeito. É política, né, cara? Até um casamento é política. Muito política. Tudo. Falou tudo é política. Então, se você não conviver nesse ambiente, não saber onde você está entrando, fica difícil, né? Sim. Já a questão da corte é a mesma, quase a mesma coisa, porque as escolas de samba que também indicam quem vai concorrer na corte da UESP. Certo. Então, a ideia é que que elas tragam as meninas, os meninos da comunidade deles. Não, a ideia não é que você contrate super passista, aquelas que já estão em evidências aí, para poder concorrer, para você levar. Não, a ideia é você pegar um diamante bruto e transformar ele e lapidar ela num momento ideal, que lá elas passam por um processo de transformação muito bacana. A gente conversa com ela sobre, inclusive, saúde da mulher, sobre postura, sobre comunicação, sobre a beleza. Damos toda uma estrutura para elas entenderem que mundo que é esse. Porque a partir do momento que ela entra na corte, a chavinha também muda. Sim. Porque começa também a participar de eventos, aí
o carnaval, essa coisa da luxúria do carnaval, ele também suga a pessoa, né? Então a pessoa começa a dar entrevista, começa a ser requisitada para fazer eventos paralelos, para fazer entrevistas para participar de até programas televisivos. Enfim, as rainhas de bateria, né? Exato, exato. É isso que acontece. Então, nós precisamos preparar elas para que não deixe esse mundo engolir do lado negativo, né? Então, mas a indicação é feita nesse mesmo formato. Os presidentes indicam e participam do concurso. E essas grandes escolas, elas têm um batizado dessas rainhas? Tem esse lance também, que tem o batismo? Tem que o batismo ele é um batismo da escola de samba. Uma escola de samba é batizada por outra agremiação. Então, por exemplo, a Nenê de Vila Matilde, ela é afilhada da Portela. Então, a Portela, no momento lá atrás, veio e batizou a escola de samba. Mas existem alguns ritos, sim, de que o pessoal, né? Sim, a coroação da nossa rainha de bateria, né? Que é como se fosse um batismo. Nós vamos coroar a nossa rainha. Quem é a rainha? Às vezes fica no suspense e tal. E aí você faz todo um rito para poder coroar apresentar a rainha à sua comunidade. Às vezes tem eleição, às vezes não, às vezes é uma indicação do próprio presidente, por uma questão também, N motivos, né? Ou às vezes é uma questão comercial, ou às vezes é uma questão de mídia. O carnaval é muito midiático, né? Eu preciso dar um salto aqui na mídia da minha escola. O que eu faço? Vou trazer uma artista para pôr de rainha de bateria. Exatamente. E aí é mais ou menos assim que funciona. Isso é legal. Mas muita luxúria também o carnaval, né? Muito, né? E vaidade também de muitos. Nossa Senhora, demais. Porque o carnaval, o carnaval é muito interessante. A gente leva personagens para a avenida. Levamos fantasias para a avenida e as pessoas às vezes não saem dessa personagem. Elas se incorporam nessa personagem. Às vezes a gente tem lá, a personagem é o Rei Luís XV e a pessoa, quando acabou o carnaval, ela continua sendo o Rei Luís XV. É complicadíssimo. Você é rainha de Sabá. Aí a pessoa está lá, ela é rainha de Sabá para sempre. O carnaval é muito interessante por conta disso. Né? Tem umas coisas engraçadas. Mas tem algum tempo, por exemplo, que essa menina precisa, para se tornar rainha, precisa estar na escola de samba, alguma coisa assim? Ou não necessariamente? Não necessariamente, mas ter essa ligação com a escola de samba é importante, porque, assim, vamos supor essa menina está aqui no meu lugar hoje fazendo entrevista, e vocês com essas perguntas, vocês vão deixar ela numa situação muito difícil se ela não for da comunidade, não souber responder. Teve uma das rainhas que cometeu um pecado na hora de falar o porquê que o nome da escola era o nome da escola. Então, essas coisas deixam a pessoa muito mal. Aí começa a internet, fala, a menina é só um rostinho, é só um corpinho, mas é burra, aquela coisa, e isso não é bacana. Então, por isso que a gente prefere fazer toda essa preparação e também que ela tenha essa ligação, não só as meninas, mas os meninos também. E dizer que nós combatemos essa questão do termo mulata, né? Falar, vocês não são mulata, até porque vocês não são mula de ninguém, porque a mula, no período da escravidão, ela servia para carregar e para ter relações sexuais. Então, vocês não são mulata, aqui vocês são passistas, vocês são da corte da bateria, vocês são... Então, isso que a gente acaba transformando ela, até por essa questão de comunicação, de como se comunicar, para não passar por esse tipo de constrangimento. Esse termo mulata veio da escravatura mesmo. Que era um termo pejorativo, sim, que chamava de mulata por causa disso. E usa muito nas escolas de samba, né? Utiliza muito esse termo ainda, infelizmente, né? Utiliza. Aí com a repercussão das bandeiras do movimento negro, que isso foi sendo combatido nas próprias escolas de samba. Falou, parou, não use mais esse termo. Principalmente os gringos, né? Sim, exato, era isso. Porque a mula servia para essas duas coisas, né? Então, a gente combate isso. Mas na cabeça delas, elas não podem ser só um corpinho, só para as pessoas olharem e entender que é uma questão, que aquela pessoa é sexual. Não. Tem que ter que é uma pessoa que está lá, que ela é inteligente, que ela sabe se comunicar, que ela sabe falar não,
que Certo. precisa respeitar ou não. Então é Muitos isso vê como que... um objeto, né? Igual você falou, um objeto sexual, né? Principalmente nos turistas e até brasileiros mesmo, né? Também, O pessoal em geral. não dá aquele valor para a mulher como deveria. Sim, nós temos várias delas formadas, e aí a pessoa não quer saber, acha que apenas está lá, que é um pedaço de carne, né? Fala, não, conversa com elas. Por isso que nós preparamos elas nesse sentido. Fala, vocês têm que enfrentar o mundo, e isso dá condição para elas cada vez crescer mais profissionalmente. Certo. Muitas delas eram rainha de bateria, hoje são empresárias, são artistas, são aí pessoas que romperam aí essas barreiras do preconceito aí que tem no termo mulata. E sim, mudando um pouquinho de assunto, como que funciona para as pessoas que trabalham para essas escolas de samba? Elas recebem algum valor tipo mensal? Porque elas precisam ter uma disponibilidade para a escola de samba quando vocês vão começar a ensaiar ou vão fazer algumas coisas. Como que funciona essa parte? Essa pergunta é interessantíssima. É muito bacana, porque... E só desculpa te interromper, só colocando uma colocação na pergunta que o Ed fez, as escolas de samba, os carros alegóricos, não pode ser automatizado. É tudo manual? Igual ele falou, questão dos trabalhadores, cara. É tudo na braçal ou é mecânico? Aqui em Santo André é assim. Sim. Vou responder as duas perguntas de uma vez só. Existe na cadeia produtiva do carnaval, como eu falei, o carnaval passou por uma transformação gigantesca até chegar no século XXI. E aí, hoje, nós entendemos que as escolas de samba elas precisam ser empresas. E na empresas, o conceito de ter serviços relacionados a pagamento, ele é normal. Então, as escolas de samba hoje todas pagam os serviços que ela... Obviamente, tem muito ainda pessoa que ajuda no voluntariado, mas tem muitos profissionais do carnaval. As pessoas me perguntam, eu gosto muito de fazer palestras em empresa, porque elas vai ter alguém que vai perguntar, ou faculdade. Você trabalha o ano inteiro com o carnaval? Sim, trabalhamos o ano inteiro com o carnaval. Eu sou um profissional do carnaval. Por quê? Porque hoje o carnaval, ele essa cadeia produtiva do carnaval, ela conta, nós fizemos um levantamento, o último censo do carnaval, só em São Paulo tem 5.000 trabalhadores direto ligados às escolas de samba. Diretos, sem contar os indiretos. E tem pesquisas aí que pode chegar de indiretos de 5 a 11 vezes um trabalhador direto. Então, olha como está envolvida a cadeia produtiva do carnaval. E as pessoas ganham porque ele se tornou algo que precisava se profissionalizar. Então, para eu ter um resultado positivo no meu desfile, eu preciso trazer os melhores, eu preciso trazer quem vai me... Talvez não seja o melhor, mas alguém que vai me dar, no final do projeto, o resultado. Ele vai inteiro. E já emendando a outra pergunta, tanto no regulamento da UESP quanto da Liga, ele pode ter carro alegórico motorizado, tudo mais. Pode ter. Mas é um investimento... Mas sempre pôde? Não, antigamente não podia. Depois de uns anos, o Rio de Janeiro implantou, começou aí, São Paulo também implantou. Sempre foi a questão... Inclusive, tinha uma coisa no regulamento que eu achava engraçado. Falar, é atração movido por tração animal. Aliás, não era permitido ser movido por tração animal, ou seja, não podia um cavalo empurrar, não podia... Eu falo, mas peraí, mas nós somos animais, nós empurramos. Eu achava engraçado. Podia empurrar. Então, mas a evolução, ela chega com algumas coisas boas. A motorização dos carros alegóricos é uma coisa fantástica, mas não temos todas as escolas de samba, nem do grupo especial, hoje em São Paulo, que são motorizadas. Algumas estão. Só algumas. Algumas estão, outras não. Por dois motivos. Primeiro, que, como eu falei, o investimento é alto, e também, às vezes, o medo do erro da máquina. Então, o que você faz? Por mais que você tenha um carro motorizado, você tem lá uma equipe pronta para empurrar. Sim. Não estão fazendo força nenhuma, mas eles estão lá, pronto para... Porque o carro pode dar pau, o motor pode dar pau e você tem que empurrar. E assim,
essa discussão acaba gerando sempre uma defesa para um lado, uma defesa para o outro, mas para uma manobra de um carro alegórico, ele motorizado é muito mais fácil, porque às vezes você tem que manobrar dentro dessa sala aqui, para sair com essa porta, você tem que fazer manobrar 50 vezes o carro aqui para ele poder sair por aquela porta. E aí, com algo que é braçal, pô, você vai ficar empurrando para cá, empurrando para lá, aí vai lá na frente do carro, volta para trás. Pô, você vai demorar muito tempo. Se a escola tiver condições, ela pode colocar, ser automático lá, não sei o modo que fala. Todos os carros? Pode ser motorizado todos os carros. Se ela tiver condições, todos os carros motorizados. Agora, a questão da automação, robotização, isso já é uma realidade que as escolas já partiram com movimentos, tecnologias estão também, cada vez mais avançando nisso. Legal. Por mais que é muito mais caro, mas elas hoje é o diferencial, né? Você pega um carro alegórico que faz um movimento, que chama atenção. O jurado, o que acontece? O jurado, ele não, tudo que você der a mais para o jurado, ele não vai te dar nota a mais. Só que se você errar, ele tira a sua nota. Mas o jurado é um ser humano, e tudo que você puder impressionar ele, você vai querer impressionar ele, porque ele é um ser humano. Né? O regulamento, aí o critério de avaliação dos quesitos, ele não diz que um jurado, que o seu carro, se estiver lá voando, ele vai ter mais nota que a minha. Não, muito pelo contrário. Se eu passar cumprindo todos os requisitos, a nota vai ser a mesma. Só que se o seu carro estiver lá batendo asa, soltando fogo, tal, o jurado é ser humano. Ele, por mais que eu vou falar, não, o jurado não vai fazer isso, porque ele está lá instruído para não fazer isso, mas ele é um ser humano. Ele vai olhar e vai falar, pô, isso aí é diferente, entendeu? Então, Nenê, nesse critério aí, tal, beleza, o carro voa e tudo mais, tal. Então quer dizer que quem tiver mais grana, tem mais dinheiro para investir, vai impressionar mais, infelizmente. Esse é um grande dos problemas que a gente luta contra isso. Porque o carnaval, parece um absurdo que eu vou falar aqui, mas desfile de carnaval ele não é comparativo. Ele não pode ser comparativo. Por quê? Porque nós temos estratégias, o olhar diferente do que precisa para o entendimento dos quesitos escola de samba. O que eu quero dizer com isso? Eu vou enxergar o que é criatividade? É muito subjetivo. O que é criativo para você não é criativo para mim. Então eu não posso colocar criatividade no meio de uma avaliação. Porque se eu falo, não, mas meu carro voou, ele é criativo. Voou porque você quis. Para mim não tem criatividade nenhuma, muito pelo contrário. Então, ele não pode ser comparativo. O que precisa ser é que existe lá uma série de requisitos que precisam ser cumpridos. Por exemplo, a questão do acabamento. Está bem acabado? Está bem acabado. Tá. Está com leitura do enredo? Você consegue enxergar o enredo lá naquele carro alegórico? Consigo. E mais algumas outras coisas, mas só para você entender brevemente, se está acabado, está com leitura, é 10. Certo. Agora, está mal acabado, aí não está mal acabado, como é que está? Aí você começa a ter as variações na nota. Onde foi que infringiu? Estou com problema de leitura, não estou conseguindo interpretar. Tem lá um elemento que não diz o que é o enredo, o tema. Então, essas coisas são diferenciações. E aí, com isso, voltando à questão do comparativo, o carnaval ele pode ser feito com ouro, ou ele pode ser feito com lixo. Ele pode ser feito com jornal, com papelão, mas ele pode ser feito com diamante. E aí, como você compara essas duas coisas? No carnaval não pode ser comparado, porque talvez o trabalho com papelão ele vai ser melhor que um trabalho com ouro, entendeu? Essa que é uma das grandes discussões. E tem, como fala, um limite mínimo e limite máximo de pessoas que pode estar entrando numa avenida, tanto, né? Sempre é o limite mínimo. As escolas de samba sempre elas executam o limite mínimo. Estou dizendo para números componentes. Obviamente que tem limite máximo, por exemplo, para a comissão de frente. Ela tem um limite mínimo e um limite máximo. Mas, para o termos de quantidade de bateria, de ritmista, baianas, não tem, sempre é um limite mínimo. E quantidade de componentes também. Mas, assim, eu sou de um grupo que o meu limite mínimo são 800 componentes. A minha conta, a minha matemática, no grupo que a gente está, os investimentos, ela já mais ou menos, ele já vai balizar aqueles 800 componentes. Então, eu também não vou passar muito daquilo,
porque senão eu vou estourar meu orçamento. Entendi. Se eu conseguir um valor a mais, um investimento a mais, óbvio, aí eu vou subir para 1.200 componentes, 1.400 componentes, porque daí eu faço pressão também no jurado, Certo. eu faço pressão também. Pô, uma coisa é destilar com 800, uma coisa é destilar com 1.400. Aí eu faço pressão, eu venho. Porque a gente sempre fala isso, né, de pressionar o jurado no sentido de, como eu falei, a nota é até 10, não tenho nota 11. Mas, às vezes, eu quero arrancar uma nota 11 no sentido figurado, na parte da pressão. Legal. Pô, esse aí é 10, não tem como. Encheu Se eu a pudesse avenida. dar 11, eu dava 11, entendeu? Legal. Então, mais ou menos Mas isso. eu digo que nem, tipo, num futebol. Até uma Sim. certa quantidade de pessoas tem jogo. Se o cara for expulso, assim, passou dessa quantidade, não tem mais jogo. Sim. Então eu digo de você poder entrar numa avenida, né? Sim. Ótima visão. Não tem, assim, no contrato com a prefeitura, eu sou obrigado a entrar com o número mínimo. Vamos supor que o meu número mínimo são 500 componentes. Para cumprir Pra o todos? contrato, não para todos. Cada grupo é uma quantitativa. Vamos supor, para cumprir meu contrato, o especial de bairros no mínimo 500 componentes. Certo. Ele pode entrar com menos de 500, pode entrar com menos de 500. Aí onde vem as sanções, as penalidades do regulamento. Se você tiver com menos componente, é menos ponto, tantos menos pontos. Certo. Se você Então tiver tem com penalidade. aí a penalidade que vai, porque senão fica fácil. Se não tiver essa penalidade, eu não cumpro com os requisitos e vou concorrer com você. Como eu falei, o jurado lá, ele não vai contar, ele não sabe quantos componentes tem. Ele vai olhar tudo. Se eu chegar lá com 3 carros alegóricos ou chegar com um carro alegórico, o jurado tem que julgar o que passar na frente dele. Mas o regulamento determina quem vai ser punido ou não. E não precisa dar nomes. Pra ele poder contabilizar, porque de repente o cara pode Sim. falar, eu tenho 600 pessoas. Não, mas Sim. tem Tá fiscal, com- deve ter fiscal. Tem fiscal. Tem fiscal. Aí nós temos uma equipe de Certo. coordenação que vai lá saber quantos legal. componentes tem, o que está faltando. O que tem. A equipe de coordenação trabalha muito, né, no carnaval. São as pessoas invisíveis, que ninguém sabe que está lá, mas elas Tá que estão... anotando tudo. Ela está Passa anotando nada tudo. despercebido. Por quê? Precisa ter uma fiscalização do desfile. E essa fiscalização é justamente, às vezes, que vai determinar por que eu cumpro todo o que me pede, tudo que está dentro do regulamento, e você não cumpriu. Então, você não merece ser campeão. Quem tem que ser campeão sou eu. Exato. Então, nós temos um documento chamado ata de penalidade. Então, aí, por exemplo, não cumpriu a quantidade mínima. É uma ata de penalidade, dependendo de quantidade de X de componente, você recebeu uma ata de penalidade. O que essa ata de penalidade vai fazer? Ela vai diferenciar a gente na nota. Eu estou com 5 pontos a menos de você. Então, você já, nas notas do jurado, eu posso até te alcançar, mas eu estou penalizado através da ata de penalidade. Que responsabilidade, hein? Sim, Essa sim, função. sim. É muita responsabilidade. Bacana porque o concurso, ele acaba te... É assim, a gente sempre fala, o jogo é jogado a partir da linha amarela. Não é jogado a partir da linha amarela, é a partir da sua organização. Se você se organizou, aí quando chegar na linha amarela, aí sou eu contra a sua escola, contra é uma palavra, mas estamos disputando o mesmo concurso. Chegou na linha amarela, aí vai para os jurados. Mas antes da linha amarela, vai o regulamento. O regulamento ele precisa ser seguido. Para todos. Para todos igualmente. E aí não posso... porque se abrir brecha, tem muita gente que é o termo certo é malandro, né? Tem muita gente que é malandro. Eles usam dessa artimanha para poder se beneficiar no concurso. Aí ele passa na sua frente e depende se você é campeão na malandragem. Então, por isso que a equipe de coordenação está lá e precisa fiscalizar tudo. Vocês ficam aí, só quer abrir ata de penalidade. Não, o regulamento que abre a ata de penalidade. Você tinha que estar aqui com 500 componentes, porque você chegou com 480. Sim. É isso. 499. Sim. Ele não vai perceber o que é um. Entendeu? Sim. Entendeu? Uma pergunta pode perguntar. É sensacional, pô. Você é louco, Antes de você perguntar, então, você vai pensar nessa pergunta. Para vocês, nesse tempo de pandemia, de ter jogado para abril, como foi o pensamento de vocês? O que atrapalhou vocês? O planejamento? A pandemia foi... As áreas de eventos, né? As áreas de cultura, enfim, essas áreas
turismo, foi muito afetada, a escola de samba não foi diferente. Para nós veio uma varrição aí, passou por cima da gente com uma força bruta. Inclusive, tem algumas escolas que estão com muita dificuldade para se reerguer. Por quê? Estávamos debatendo um período na UESP, junto com o Demis Roberto, vice-presidente da UESP, o Smedley, o Francisco Smedley é o diretor de carnaval. Aí nós estávamos conversando sobre a pandemia, ela vai prejudicar a gente, inclusive daqui a alguns anos, porque nós temos uma faixa etária, que são as nossas crianças, que são o nosso futuro lá na frente, que nós vamos ter um período que não vamos ter formação. Assim como aí o governo está preocupado com as crianças que estavam fora da escola nesse período, porque vai atingir a vida delas, por sambistas, nós ficamos o ano 2020, 2021, nós não vamos formar ninguém. Então, essa faixa etária daqui, que está aí talvez com 8 anos, com 7 anos, com até 10 anos, 12 anos, essa faixa etária daqui, que lá na frente ela ia estar engrossando o nosso caldo da escola de samba, ela vai estar fora da escola de samba, porque ela não viveu isso. Eu, como eu falei, eu sou de uma família de sambistas que levava a gente para a escola de samba, levava para esse carnaval nessa faixa etária. Então eu me apaixonei por carnaval nesse período. Nesse período, nós não vamos ter criança apaixonada pelo carnaval, porque elas não estavam lá, elas não foram levadas para as quadras, elas não vão. Então nós vamos ter problemas significativos de formação para o futuro. E aí as questões também de alimentar essa cadeia produtiva que eu falei. Com 2 anos da escola de samba parado, fechado, e aí tem um monte de artistas que dependem do carnaval. Tem a senhorinha da rua de trás, de uma escola de samba, que costura, que ela faz só isso. Exato. Ela vive disso. Pô, 2 anos parado, aí que ela teve que arrumar outro serviço, difícil. Aí vamos passar por meio artístico, por exemplo, os nossos músicos da escola de samba. Os caras vivem, os cantores, ritmistas, bailarinos, eles vivem de show. 2 anos sem ter atividade carnavalesca. O negócio é sério, né, cara? É muito sério. Né, é muito então, sério, né? Como se você, de um sistema, te retirar lá algumas engrenagens, o sistema parou de funcionar. Agora que a gente está tentando movimentar esse sistema. Quando jogou para abril, nós temos também aí um problema de que o carnaval passou de fevereiro para abril, aí teve mais 3 meses para frente para o carnaval. Só que esses 3 meses gera mais receita nesse período. Por quê? O barracão está funcionando, você tem que pagar o seu funcionário, você tem que contratar alimentação, material, pagar luz, pagar água. Locação. Isso, de espaço. E isso, o novo contrato não cobria com esses valores. Então, isso vai ser também algo que eles estão rebolando para poder fechar a sua matemática, que está muito complicado. Foi muito judiado. Não só o setor do carnaval, mas os setores, mas obviamente que nós estamos falando de carnaval. Então a escola de samba, para sobreviver, teve uma época, eu vi umas entrevistas, aí eu falando com o pessoal do Rio de Janeiro, a Mangueira tinha fechado as portas, o barracão dela. Falou, vamos fechar as portas, não estamos em condições. Não tem condição. Pedindo socorro para a prefeitura, falar como é que nós vamos fazer. E aqui em São Paulo, o que o prefeito fez? O falecido prefeito Bruno Covas teve uma atitude fantástica. No meio da pandemia, ele assinou o contrato do carnaval. Aí ele comprou uma briga com a opinião pública. Por quê? Vai fazer o carnaval? Ele falou, se for fazer o carnaval, não sei, mas a escola de samba precisa sobreviver. Por quê? O contrato do carnaval é justamente isso. Ele paga o carnaval em novembro, só que o carnaval já começou desde lá de trás. Então, ele apenas alimentou aquele ciclo. Ele não deixou aquele ciclo parar de funcionar. Ele não tirou essas engrenagens. Ele falou, vou pagar o carnaval, lá na frente se vai ter ou não é outra conversa. História. Aí o que aconteceu? O Ministério Público já não entendeu desse jeito. Falou, peraí, tá pagando o carnaval? Como se eles achassem que o carnaval é uma pizza que você vai lá, faz na hora, põe no forno e tira e tá pronto. Ele falou, não. Ele falou, eles já estavam produzindo o carnaval. O desfile na avenida ele é uma consequência de todos esses atos. Do ano inteiro. É o trabalho do ano inteiro. Então, não é simplesmente falar pagou o carnaval, não. Não é que pagou o carnaval, ele já estava acontecendo. Ele estava alimentando a cadeia do carnaval. É a mesma coisa falar assim, pô,
o navio, põe o navio aí para... Não. O navio precisa passar por vários processos para poder funcionar, para pôr ele na água, para poder andar. Não é simplesmente você põe o navio, se pôr lá, ele vai afundar e pronto. Não, ele passa por um processo de construção. Inclusive, estava assistindo aí na Discovery da vida aí. Um processo de construção de um navio não é fácil, não dá para simplesmente você ver lá, bonitão. Não, mas é árdua a construção dele. E aí o Ministério Público não entendeu esse ato do prefeito, investigou por que o prefeito deu dinheiro para a escola de samba. Não, o prefeito não deu dinheiro para a escola de samba. Ele deu dinheiro pela sobrevivência dessa cadeia produtiva que gera muito emprego e renda para a cidade. Gera o carnaval. Mais uma vez falando aqui, por que eu sempre falo, isso eu não desisto nunca de falar, que o carnaval é investimento. Existem estudos a nível Brasil que a menor cidade que faz carnaval, o menor retorno é 5 vezes o valor investido. Então nós estamos falando, vamos supor, da menor cidade que faz carnaval aí, nem sei o nome da menor cidade que faz o carnaval, mas o valor que ela recebe, vamos supor que ela investiu 10 mil reais. Os cofres da prefeitura vão ganhar 50 mil. Uau. E essa é a menor cidade. Sim. Aí você fala numa cidade como o tamanho de São Paulo, ela recebeu 37 vezes o valor do carnaval investido no último ano. 37 vezes. E isso o Ministério Público não olhou, não parou para ver. Porque é uma empresa que funciona, né? Funciona. E é lucrativo. É muito lucrativo. Funciona. Para ambas as partes. Cultural. Né? Cultural demais. Aí nós estamos falando... Tudo. Nós estamos falando da questão cultural, da questão social, da questão ambiental. Exato. Nós estamos falando da questão econômica, de tudo, cara. De tudo. Porque uma escola de samba, o pessoal acha que só está lá algumas pessoas batendo surdo. Não é isso. Exatamente. A escola de samba, eles são controladores sociais. Eles tiram nossos jovens da rua, eles dão atividade para os nossos idosos. Ninguém parou para pensar que durante esses 2 anos, aí é uma questão também para o futuro, um monte de velhinhos aí vai ter problema com a saúde mental deles. Porque o único espaço que eles têm de lazer é isso, a escola de samba. Eles não têm os seus clubes da vida, eles não vão para... Eles não são aí tô falando da camada pobre da população. Eles não têm aí os seus clubes, que eles vão lá para a piscininha, particular, que eles vão tomar. Não, eles vão para a escola de samba. É a única distração deles. Aí, 2 anos sem, o que eles estão fazendo em casa? Então, uns estão apanhando do esposo, outros estão arrumando confusão, porque, sei lá, que queria colocar adoecendo. Na escola de samba, não. Eles estão lá praticando suas atividades, seus projetos, enfim. Se alguém... Tem gente que vai na escola de samba porque quer esquecer do seu dia a dia. Ele vai lá para a escola de samba. É isso aí. Assim como é o conceito do trabalho versus o lazer. Por que você tira férias? Precisa descansar a sua mente. E aí, se você trabalha, não descansa sua mente adoece. E aí nós estamos falando também de uma faixa etária de velhinhos que amanhã vai ter problema. Isso o Ministério Público não perguntou. Triste, hein? Estou fazendo aqui, não estou aqui erguendo a bandeira para o prefeito Bruno Covas, não é isso. Mas é uma realidade. Ele enfrentou a opinião pública e assinou o contrato de carnaval. Não é porque ele morreu também que eu estou falando. Sim. É mais uma realidade. E como que ficou a situação no carnaval? Vai rolar o carnaval então mês que vem? Vai rolar carnaval em abril, no feriado do dia 21. Os carnavais manteve-se no feriado dia 21, porque foi uma data que tem na quinta-feira o feriado, então se aproveitaria quinta, sexta, sábado e domingo. Né? A UESP não vai poder fazer nos seus locais de origem, ela vai ter que fazer dentro do Autódromo de Interlagos. Então nós vamos levar nossos desfiles para dentro do Autódromo de Interlagos. E a Liga já fazia o desfile no Sambódromo, vai fazer no Sambódromo. Porque a UESP fazia nos bairros, na Vila Esperança, no Butantã. Isso. E aí nós vamos levar para o Autódromo de Interlagos. Ali na Radialzinha, tinha ali na Radialzinha. Isso, lá do metrô Vila Maria. Não vai, por quê? Porque por decisão do prefeito, quando ele levou o carnaval para abril, era justamente pela essa variante do coronavírus que estava aumentando muito os números. Então ele falou, não vai ter carnaval de rua esse ano. Mas, assim, para ter essa também diferença, escola de samba é uma coisa, carnaval de rua é outra. São coisas totalmente diferentes. Né? Carnaval de rua, essas manifestações
dos blocos enfim, né? Que a gente chama, o pessoal fala os bloquinhos, mas tem bloquinho aí com 1 milhão de pessoas. Né? A gente fala os bloquinhos, bloquinho. Só uma forma de falar, né? Eu esqueci a palavra. Mas às vezes eu mesmo falo, às vezes, o bloquinho da bloquinho. 1 milhão. Pô, 1 milhão de pessoas, bloquinho. Né? E aí, o que ele proibiu, sabendo que o carnaval ia ter muita gente aglomerada nas ruas, ele proibiu os desfiles carnavalescos da prefeitura. Porque até esse carnaval dos blocos de rua é a organização da prefeitura. Então ele tirou, falou, não vai ter carnaval na rua. Aí tem algumas pessoas que estão fazendo carnaval nos clubes, aí é uma festa privada, é diferente. E com isso, entendeu-se que a UESP também, como estar na rua, não poderia fazer na rua. Aí eu falei, pô, mas a UESP não é o carnaval de rua, nós somos um mini sambódromo que monta na rua. Não, mas então não vamos fazer. Leva-se para um local fechado para a gente ter o controle de acesso, para saber. Todo mundo vai entrar com cartão de vacina, né, passaporte de vacina, todo mundo vai medir a temperatura. Pô. Então aí nós decidimos ir para dentro do Autódromo de Interlagos. Legal. E a Liga, a mesma coisa, continua no Sambódromo do AMB, porque não tinha data para todo mundo fazer dentro do Sambódromo do AMB. E aí fomos para lá. Que bacana. Vamos para o nosso bate-pronto? Vamos para... A gente tem um... Certo. Tem um bloquinho. Um bloquinho. A gente tem um bloquinho. É bloquinho mesmo, né? Nossa bloquinho. Dentro do nosso podcast, que a gente faz essas perguntas, sim, né? Sim, tudo, que é o nosso bate-papo. Sim. E tem o bate-pronto. A gente vai fazer algumas perguntas para você, né, ou algumas palavras, alguma coisa, e você responde rapidamente. Uma palavra ou alguma coisa que vem na sua mente. Maravilha. Tá? Pode tomar água por Vamos enquanto. tomar só Mas antes de começar o bate-pronto, eu queria te agradecer pela sua presença, tá? Foi uma honra te receber aqui no Papo Descontraído. Tô muito feliz, né, de verdade, cara, pela sua presença. Esclareceu muitas dúvidas que, creio eu que, não só eu como público, eles têm também algumas dúvidas. Sim, né? Para você que é do meio, às vezes parecem umas perguntas simples, né? Mas você desenrolou super bem. E fala pra muito gente bem, que não né? é do movimento assim, do carnavalesco, a gente ama o carnaval, mas para quem não tá envolvido, poder saber um pouquinho a mais, foi top, cara, sensacional. Nada. E agradeço aí pela sua presença, cara. Eu que agradeço, porque assim, nós, todo o local que temos uma brecha para divulgar o carnaval, para explicar o que é o carnaval, a gente vai sempre com maior satisfação, e vocês abriram as portas de vocês aqui pra gente, eu que tenho que agradecer, imagina. Nossa, a porta tá aberta, né? Continuam nas palavras dele, muito obrigado. Já te agradeci no começo, mas não tem como não agradecer de novo, né? Porque fala muito bem. E assim, meu pai, cara, vou falar uma coisa do meu pai, infelizmente ele é falecido. Se ele estivesse vivo hoje, com certeza ele já deve ter ouvido falar de você. Já deve ter. Que ele era, ele ficava amante do carnaval. Ele ficava acordado assistindo. Gostava, né? Ele que me levou, umas vezes eu fui, já cheguei aí, mas quando eu era mais novo, né? Bacana. Confesso pra você que eu não sou um cara muito presente em estar nesses negócios. Mas curto, acho muito louco quando dá, eu assisto também. Sim. Então, muito obrigado pela sua... Tudo de bola. E o carnaval é viciante, viu? Ele é igual uma droga. Quem tá dentro é... Eu, às vezes, tento sair, mas alguma coisa me puxa de novo. Assim. Não, se der, quem sabe, né, gente? Vamos lá. Claro, com certeza. Já Interlagos, né? Autódromo Interlagos estão convidadíssimos, né? Não, a gente vai falar com você. Aí, ó. E falando, é engraçado, desculpa, antes de entrar nisso, eu lembrei aqui agora que eu desfilei uma vez no Okara daqui. Já ouviu falar no Okara? O cara é daqui mesmo, né? Sim. E, meu, foi muito engraçado. É muito da hora. Eu fui um dos que empurrei o carro, velho. É muito da hora. E o meu irmão que tava dirigindo. Era. Mano, foi uma das melhores sensações, de verdade. É muito bacana. É muito bacana. Meu irmão lá no carro, assim, como se ele fosse o cara, né? Sim. E a gente lá empurrando o carro, meu irmão dando tchau. É o cara, né? É o cara. Bora? Bora começar? lá. Um sonho. Igualdade de gênero, igualdade de raças, igualdade pra tudo geral. Show. Meu maior medo é? Não ser um bom pai. Nossa, tenho esse medo também, misericórdia. Um arrependimento. Essa pegou pesado, hein? Mas vamos lá. Um arrependimento... Ser corintiano. O corintiano foi bom. Um arrependimento não lutar mais por estudos lá atrás. Hoje eu sei que eu errei bastante. Devia ter estudado bem mais lá atrás. Bem mais. E o carnaval pra você?
O carnaval é algo mágico. A magia responde o que é o carnaval, porque não dá para traduzir o carnaval por sentimentos assim, só sentimento não explica. Então, a palavra magia acho que define bem o carnaval, porque é algo que sai do imaginário. Top. Tenho vontade de... Vontade de conhecer a lua. Uau! Olha, você é muito louco isso. É louco, é louco. Né? Agora dá um Silvio Santos, né? Silvio Santos. Topa tudo por dinheiro? Não, jamais. Nem tudo. Tudo tem seu preço, eu não concordo com essa frase, não. Legal. Política. Estou cada vez mais conhecendo política. Muitas pessoas detestam política, não, eu tô cada vez mais. Eu estudo, né? Como eu falei, o estudo leva a gente a conhecer política. Política é muito importante. Importante, essa é a palavra. Importante demais. E o que falar do Brasil? O Brasil é uma terra mágica que precisa ser governada direito. É uma terra maravilhosa. O Brasil, eu não me mudaria do país, de jeito nenhum. A televisão brasileira no carnaval, ou pro carnaval, né? Um mal necessário. Mal necessário, porque precisa melhorar muito. Aí da forma como trata o sambista, o conceito do sambista, como fazer enxergar o sambista. Mas sem televisão também acho que é muito difícil. É, né? Pandemia. Pandemia me ensinou a sentir falta dos nossos. A pandemia, essa coisa de não poder dar a mão, nossa, Abraçar. Aí que você começa a perceber que você está sentindo falta das pessoas, que a gente não vive isolado. Pô, a pandemia ensinou que a gente não pode viver isolado. Deus para mim é tudo. Deus é a natureza, são as pessoas. E as pessoas também, Deus já deve estar de saco cheio, como a música diz, né? Que toda hora, em vez de jogador de futebol, faz um gol no outro e fala, foi Deus. Pô, Deus quis marcar o gol no outro, o outro também é filho de Deus, pô. Coisas, Deus já deve estar de saco cheio. Desigualdade social. Pô, é triste, é covarde. Desigualdade social é covarde. As pessoas poderiam diminuir essa diferença social, seríamos todos mais felizes. É, verdade. E o Nenê? Fala um pouco. Quem é ele? Pô, sou um cara família, gosto das coisas simples, gosto de estar entre pessoas, gosto de dar risada. Gosta de um bom churrasco. Gosto de um ótimo churrasco. Fabinho, já vou marcar, Fabinho. Gosto. Pô, o Fabinho gosto do Corinthians, gosto do. Pô, e eu sou uma pessoa de. Às vezes eu troco a minha felicidade pela felicidade do outro, né? Que falam que também é um erro. Mas eu sou muito simples no trato, sou uma pessoa bacana. Às vezes eu gosto de falar, pô, eu sou um cara da hora. Gente boa, né? É dos nossos. É dos nossos. Eu vi um podcast que você participou, que você falou sobre, por exemplo, tava uma fila e o pessoal, você depois virou e falou assim, não, deixa todo mundo entrar. Entra, onde já se viu. Você vai deixar. Deixa aí, quem não pagou, não tem dinheiro pra entrar, quem não tem dinheiro pra pagar, pode entrar. Sim, foi bacana. Que, pô, até o Rafa, que estava aprendendo o podcast, ele falou, pô, por que não tem que cobrar os ingressos? Falei, porque não, pô, nós somos um desfile popular, o carnaval é do povo, feito por povo para o povo. Pô, se cobrar ingresso pro povo não é bacana, tem gente que não vai poder pagar. Exato. Aí você vai estiver lá passando, ó, eu tô vendo aquela... Quem é esse pessoal aí parado aí? É quem não pôde pagar. Eu vou abrir o portão, entra, pode entrar. Pode entrar. Claro, a gente tem que tomar cuidado, né, de algumas pessoas não ficarem aproveitando, porque querendo ou não, ajuda muito vocês, é uma forma de, né, claro, que a pessoa põe uma mão na consciência. Com certeza. Mas claro, se uma pessoa que não tem uma condição, por que não? É isso aí. Não é? Se todo mundo fosse assim, né? O Exatamente. mundo não estaria do jeito que está, né? É a questão da desigualdade social. Sim, tem gente que não consegue, não... pô, R$2 não vai machucar ninguém. Mas tem gente que machuca. Tem gente que não tem o R$2. Exatamente. Então, que é o dinheiro do pãozinho, né? Pô, né? Quantas vezes eu mesmo não tinha? Exatamente. O dinheiro pra comprar um pãozinho ali. Não tinha R$1 pra comprar um sabonete. Pô, uma vez eu cheguei a passar assim, que R$1 pra comprar um sabonete. Um amigo meu, até faleceu, o Alexandre também, meu xará.
Ele falou, pô, meu, o homem que é homem tem que ter R$2 no bolso. Aí naquele dia eu falei, então eu não sou homem, porque eu não tenho aqui R$2 no bolso. Não, mas você tem no banco, você falou você falou no bolso. Né? No Eu bolso, não tenho R$2 no bolso. Falou, não, é isso que vai te dizer que você é, quem você é, se você tem R$2 no bolso. Não é isso que vai dizer quem você é. Então, antes de nós finalizarmos, naquela câmera ali, deixa o seu recado. Quero convidar vocês todos. Primeiro quero agradecer novamente. Alô, Fabinho, obrigado pelo convite, estar aqui participando com esses dois também, que já gostei de cara, são pessoas aqui que fazem parte do meu time pelo jeito. Do time de carnaval, ele do time de carnaval, pode ir. E quero convidar vocês para ir na semana do feriado do dia 21, do dia 20 ao dia 24, comparecer em Interlagos. Nós vamos estar lá festejando o carnaval, com responsabilidade, com certeza, responsabilidade, com todas as medidas possíveis e cabíveis aí contra esse nosso inimigo que é comum. E aí, faça esse convite, vão lá, porque vocês não vão se arrepender. Grandes desfiles carnavalescos que a UESP vai levar para a Avenida esse ano. Estão todos Vamos estar lá. Nós vamos estar lá, hein? Mas não, Fabi, vamos estar lá, Fabi. Cobertura desse carnaval vamos lá, aí. nós vamos estar lá. Bora que bora. Muito obrigado mais uma vez. Aqui Sem agora no palavras. negócio a gente vai trocar mais uma ideia. Mas obrigado. Bacana, Deus sem abençoe palavras, muito, sem irmão. palavras. Esse foi o quê? Mais um Papo Descontraído. Valeu, galera. Até mais.